Ele é pensado exatamente para o transporte de passageiros e foi criado em parceria da BYD com uma empresa de mobilidade, que inclusive domina muito o mercado e a gente tem até reflexos dela por aqui pelo Brasil. Eu estou falando do BYD D1, esse modelo que é, na verdade, um MPV, ou seja, um veículo de múltipla proposta. E é justamente isso que a gente consegue entender quando a gente passa alguns dias rodando com o BYD D1. A gente está fazendo esse vídeo em parceria com o Grupo IESA, que detém a marca BYD aqui em Porto Alegre e emprestou este modelo para teste. Por isso que ele tem alguns adesivos na lateral. Agora a gente vai te passar todas as informações para você conhecer esse carro e poder entender se ele vale a pena para você trabalhar ou até para sua família. Começando este vídeo então pela parte dianteira deste BYD. Primeira coisa que a gente percebe são linhas limpas, uma presença maior das superfícies pintadas na cor do carro, até porque num carro elétrico a gente não precisa necessariamente ter uma grade dianteira. O que a gente tem aqui sim é essa entrada de ar aqui, que inclusive funciona com o conjunto de refrigeração desse carro, que ele é também com líquido de refrigeração, para poder, então, não permitir que esse sistema se superaqueça. Agora, não precisamos de tantas grades, claro, num carro elétrico, tanto que essa aqui superior, ela é mais um elemento estético do que propriamente dito uma grade. Na verdade, ela é apenas um elemento estético, só embaixo ela é funcional. Agora, o conjunto óptico desse BYD, a gente está vendo aqui já a luz de condição diurna, já acesa. Ela é em LED, no entanto, os faróis deste carro, eles são faróis que são halógenos. A gente está com eles acesos agora. O bloco ele é com projetor nesta parábola mais externa e vamos ver aqui, ó, luz alta na parte do centro ou luz baixa. E a seta também, vamos ver onde é que é a seta desse BYD, ó, também é uma seta incandescente aqui na parte da frente do carro. Não é um farol de LED. E como esse carro ele tem uma proposta mais comercial, a gente consegue entender um pouco por que essa solução está presente nesse modelo. Porque para uma eventual necessidade de reparo, a gente tem uma situação mais fácil e mais em conta. A lateral do D1 segue essa linha realmente em que a gente percebe que estamos falando aqui de um veículo de múltipla proposta. Linha de cintura reta, a parte superior ali não tem rack no teto, a gente não tem nenhuma barra, ela é uma parte mais limpa, assim como todo o carro realmente é, com linhas mais limpas. Aqui nas rodas a gente tem esse tom diamantado com preto e também a parte usinada. Ela é uma roda de liga leve aro 16 polegadas. Espelho retrovisor com repetidor de seta e maçaneta pintada nas portas. Agora, este é um dos lados do BYD D1. A gente tem outro. Esse é o grande destaque, o grande diferencial do BYD D1. O fato dele ter uma não simetria, uma assimetria entre o lado esquerdo e o lado direito. Vocês tinham visto o lado esquerdo, em que ele tem a porta normal. Aqui no lado direito, ele tem a porta traseira corrediça. Olha só. Ela é uma porta elétrica, basta puxar a maçaneta, inclusive que ela não tem funcionamento mecânico, e ela abre então nesta forma, nesta posição. E com isso, a gente tem uma entrada muito mais facilitada aqui dentro desse modelo. E vocês já estão vendo daí, olha só, a quantidade de espaço que a gente tem aqui. Posso abrir e fechar a porta pelos comandos aqui. E a saída do carro, a mobilidade que a gente tem com essa porta corrediça é muito maior, é muito mais interessante. Então a gente consegue entender que realmente este carro ele foi pensado para o transporte de passageiros. Então, para a gente entender um pouco dos números desse carro e do tamanho efetivamente que ele tem. O comprimento total de uma ponta a outra é de 4,40 metros. Para que a gente possa comparar, um Chevrolet Tracker tem 4,27 metros de comprimento. A altura do carro é de 1,65 metros. O D1 não é um carro alto e ele nem precisa ser, para poder facilitar a entrada e a saída dos passageiros. A gente tem de largura 1,85 metros e o entre-eixos desse carro, uma ponta a outra da roda, aliás, né, do centro de uma roda até a outra, é de 2,80 metros. A altura dele do solo
é bem baixinho, ó, 12,5 centímetros. Exatamente isso que facilita a entrada e a saída das pessoas de dentro desse modelo. E outra coisa que facilita e que a gente já mostrou aqui, que está presente aqui nesse carro, é realmente um espaço interno, porque como o entre-eixos é comprido, as rodas estão bem próximas do balanço dianteiro e também do balanço traseiro, a gente consegue um verdadeiro latifúndio de espaço aqui na parte de trás do D1, justamente porque ele, afastando as rodas, ele consegue melhorar o espaço interno. E faz isso sem prejuízo ao porta-malas. Aqui na parte traseira a gente segue vendo este desenho em que predomina a lataria, predomina a cor do carro, né? Ele não tem tantos elementos, apenas aqui embaixo algumas molduras, alguns detalhes, enfim. Mas a parte que mais predomina realmente é a cor do carro. As lanternas são em LED, vão de uma ponta até a outra do carro. O emblema BYD está presente aqui e o vidro tem desembaçador traseiro, mas não tem limpador traseiro. E é justamente isso que faz falta em um dia de chuva, já que esse carro aqui tem desenho de MPV, e se a gente for lembrar, por exemplo, do Honda Fit, nós tínhamos limpador traseiro nesses carros. Então, aqui faz falta esse equipamento. A abertura do porta-malas, ela é... mas antes de eu falar do porta-malas, deixa eu dizer que ele tem a câmera de ré, bem aqui posicionada no centro, e também os sensores de ré traseiros. Então ele tem esse equipamento. Agora sim, a abertura do porta-malas é elétrica, mas eu preciso puxá-la, né? Eu preciso puxar a tampa. Depois disso, os dois amortecedores se encarregam de fazer uma abertura suave. E aqui dentro não tem cobertura, mas tem muito espaço. A gente tem 400 litros de capacidade. E olha, um espaço muito grande, comprido, inclusive. Tem espaços para colocar mais algum objeto na lateral deste porta-malas. Então, a gente tem realmente situações em que não vai ser difícil transportar objetos nesse carro. Não tem como falar do interior deste BYD começando lá pela frente. Pelo contrário, eu preciso começar aqui, exatamente por onde a gente tem o principal diferencial do carro, que é esta porta aqui, que ela é a porta corrediça. É justamente por isso que eu vou mostrar agora em primeira pessoa. Primeiro, os bancos. Olha só, o banco ele tem um rebaixo aqui nesta posição onde os passageiros vão sentar e isso melhora o conforto. O espaço é realmente para 3 pessoas. Então, até aqui no próprio assento, a gente consegue perceber que é possível sentar com conforto. Aqui na parte de trás dos bancos, deixa eu entrar aqui para a gente poder ver, a gente tem, olha só, um suporte para colocar copos, a gente pode pendurar alguma coisa neste gancho aqui e também tem outras situações, outras amenidades. Estamos falando também aqui das saídas de ar-condicionado traseiras e ainda aqui do outro lado a gente tem mais porta-copos e 2 entradas USB para carregamento dos dispositivos. E tudo isso com bastante conforto, com bastante luxo, inclusive. Para fechar a porta por dentro, eu vou apertar nesse botão aqui, ela destrava e já vai fazer o fechamento. Agora, aqui desse lado, ele fica devendo um apoio de braço. Exatamente por conta desse formato do BYD D1, a gente não consegue ter um apoio de braço para se apoiar, ao contrário do que a gente encontra lá do outro lado. É, por óbvio, uma situação, né? Até por causa da função da porta. Vamos abrir? Mais um toquezinho no botão e aí a porta se abre. Aqui no banco do carona, a gente também tem esse acabamento em tom claro, assim como a gente já viu lá atrás, mas o motorista é diferente e eu vou falar sobre ele depois. Nas portas aqui, a gente vê uma sobreposição de plástico, todo esse revestimento aqui, ainda que com uma boa impressão, com uma boa imagem que ele nos passa, é tudo plástico, simula costuras. Agora aqui, nesse outro ponto, a gente percebe esse material mais emborrachado. Todos os bancos desse carro, ainda que eles sejam em couro, a gente percebe que é um couro mais emborrachado, então se imagina que seja um material sintético. Por que que ela tem este formato, este material? Se esse é um carro pensado para o trabalho, é natural que a gente vai precisar limpar, lavar, higienizar, e assim ele está bem mais preparado. Aqui no painel segue também o mesmo plástico,
mesmo plástico rígido que a gente tem. Destoa com os modelos da BYD que a gente já conhece. No entanto, entendemos que esta é a forma mais eficiente para ser utilizada. Aqui, olha só, tem um porta-copos que a gente consegue encontrar aqui. É resistente, inclusive, estou apoiando o meu dedo exatamente para ver como é que ele funciona. Sentado ao volante, a gente repete várias impressões que a gente já tem quando percebe que está dentro de um BYD. O volante ele é forrado aqui com esse couro ou material sintético. Aqui a gente repete a sobreposição de plástico, a mesma aquela que a gente já viu lá do outro lado. E nesta mesma porta do motorista, a mesma condição. Tem função nisso aqui, como a gente já falou. Agora, aqui neste braço, a gente tem um material emborrachado, comando dos 4 vidros do carro. No entanto, olha só, o do motorista não tem simples toque para subir. Ele só vai ter o simples toque para baixar o vidro. Atrás, a gente não tem simples toque. Os vidros precisam ficar segurando aqui nos botões para que a gente possa baixar. Só o do motorista tem o simples toque para descer. Agora a gente vê o que vamos encontrar de equipamentos. Estou falando aqui desse banco que é preto nesse caso aqui. Então justamente talvez seja até para não sujar. O painel do BYD D1, primeiro o volante é bem interessante, tá? O volante de 3 raios é um volante sóbrio, um volante que é tradicional. Painel de linhas bastante retas. Depois aqui no seletor do câmbio a gente tem essa outra posição um pouco mais alta e é um seletor giratório. Aqui eu tenho acesso para o modo eco, aqui para o modo escorregadio, ou para aumentar o recarregamento. Desembaçador dianteiro aqui, ligo a ventilação aqui ou aciono o ar-condicionado automático. Este botão serve para abrir a porta traseira corrediça. Comandos de volume e acionamento da mídia e o botão de ligar. Já que o BYD elétrico tem chave presencial como todos os carros elétricos. A tela, ela não tem aquela rotação e aqui a gente encontra algumas funções. O sistema de mídia é uma tela de 10.1 polegadas. E aqui a gente pode ficar com essa sobreposição aqui, nos mostrando o ACC do carro, os assistentes que ele nos oferece. Reduzir aqui para que ela volte para cá para cima e aí a gente monitora ali a carga da bateria. Conexão com telefones, a música que a gente está ouvindo, ou então aqui o rádio que a gente estiver escutando. E aqui a climatização do carro. Eu apertando no botão alto, ele já inicia a climatização e ainda utiliza aqui o filtro das partículas sólidas que todo o BYD tem. Tenho ainda aqui aquecimento para os assentos e posso fazer aqui configurações do ar-condicionado. Essas configurações do ar-condicionado, elas estão junto com outras do carro, em que eu tenho aqui configurações de energia, a regeneração, posso aumentar a regeneração, inclusive, para que ela fique um pouco mais responsiva. Tenho mais situações aqui, por exemplo, da saúde do carro, informações do veículo, manutenção, enfim. E tenho aqui configurações do carro. As configurações do carro eu tenho som, equalizador, balanço, luzes, inclusive, se eu quiser que as luzes fiquem acesas por mais tempo, display central aqui, inclusive, ar-condicionado, aqui direção, se eu quero direção esportiva ou a econômica, né? Portas e travas, posso, ao trancar, por exemplo, apenas destrancar a porta do motorista ou todas, e tenho também outras notificações. E aqui no Pilot eu tenho o acionamento das assistências ao volante, daquele Lane Assist, né, para que o carro se mantenha na faixa, o freio de emergência, radar, desligar o controle de estabilidade, e aqui são situações do próprio aplicativo, ou melhor, da própria mídia. O que particularmente não me agradou é esta tela que a gente tem aqui na frente do motorista. Essa sim eu vou falar um pouquinho sobre ela. Estamos falando daquele pequeno visorzinho que eu tenho 2 dedos aqui, olha só. O visor ele tem a mesma altura aqui, ó, desse elemento aqui do painel, e que está inclusive em conjunto com as saídas de ar. Merecia um painel um pouco maior, porque não é que ele seja impossível de fazer a leitura, mas para que o motorista possa se sentir mais confortável, e se esse é um carro pensado para ser utilizado por motoristas, veja bem, você está dirigindo o carro e você quer olhar para um painel mais vistoso, para algo que te agrade. É claro, ele não tira a atenção do motorista, mas em compensação,
não é tão interessante assim. Apesar do tamanho, ele é bem completo. Eu posso alternar entre Eco ou Sport e eu vou ter essa alteração ali. Tenho a carga da bateria e o alcance, o velocímetro, o OK para indicar que o carro está ligado e as posições do câmbio quando a gente faz aqui as alterações. De volta aqui na parte externa do BYD D1 para falar um pouco do propulsor, do motor deste carro. É um motor totalmente elétrico que gera 130 cavalos de potência e 18,3 kgfm de torque. A velocidade máxima que este conjunto propulsor atinge é de 130 km por hora. E aí a gente pode pensar, mas não é pouco 130 km por hora? Até pode ser, mas se a gente levar em conta que esse carro ele é pensado para o trabalho, para o transporte de passageiros e vai rodar em zonas urbanas a maior parte do tempo, ou pelo menos foi para isso que ele foi de fato pensado, não é tão pouco esta velocidade máxima. O conjunto todo, quando a bateria de 53 kWh estiver carregada a pleno, pode chegar até 371 km de autonomia. É claro que isso se alterna entre as condições de trânsito. Se você utilizar o modo esporte, se você andar em velocidades muito altas por muito tempo, ou ainda se você sobe muito a clive e aperta mais fundo no acelerador, por óbvio, esta autonomia ela vai reduzindo. Mas no carro elétrico a gente não acompanha exatamente o nível da carga da bateria, e sim qual a autonomia que a gente ainda tem. E ainda é importante falar que a bateria desse BYD é do tipo Blade, uma tecnologia mais atual da BYD e que inclusive tem a refrigeração a água aqui, ou seja, com líquido de arrefecimento. Então, não é que nem outros modelos elétricos em que as baterias são arrefecidas pelo ar, pelo próprio movimento do carro. Aqui não. Aqui a gente tem um sistema de arrefecimento com líquido. Outras situações é que essa bateria ela tem células encaixadas uma à outra e com isso ela consegue ter uma durabilidade maior e até uma resistência maior, por exemplo, no caso de uma batida, para que o próprio conjunto não entre em combustão. A gente começa a avaliação aqui com o BYD D1 nesse trecho que a gente já faz na Rua de Pedra, né? O que a gente pode perceber há alguns ruidinhos, a gente sente alguma vibração aqui dentro do carro. A grande questão é que, em função da porta corrediça, a gente percebe que deve ter mais peças móveis aqui nesse espaço que vão favorecer um pouco mais o barulho. Agora, a suspensão filtra bem a imperfeição do piso e é muito característica dos carros chineses, que eles são mais suaves, quando aqui no Brasil a gente gosta mais dos carros que são com suspensão um pouquinho mais firme, né, para ter uma tocada um pouco mais esportiva. Mas aqui, como a gente está falando de um carro de trabalho, para que ele ande nessa condição de piso ruim, com certeza a suspensão é muito eficiente e faz o trabalho dela, até porque os bancos nos mantêm confortável e o passageiro ainda assim não fica jogando tanto para um lado ou para outro quando está no piso ruim. E para que a gente possa fazer um acesso em esquina, a direção elétrica ela é suave, é macia, é uma direção que está na medida certa, até porque ela até não é tão mole quanto outros modelos, inclusive nacionais, que a gente já conhece, que tem a direção elétrica. Um outro detalhe desse carro é um pouco da ergonomia, porque olha só, o meu nariz está exatamente no centro aqui do símbolo da BYD, a gente consegue ficar com as mãos exatamente na reta aqui, e ao mesmo tempo o próprio painel do carro, aquela telinha pequenininha lá na frente, também está na reta do motorista. Atrás aqui do volante eu tenho os comandos para luzes e na esquerda o limpador de para-brisa. Então não está nada longe. Inclusive aqui, ó, para poder acessar o câmbio do carro, que é nesse botão circular, eu consigo ter isso mais facilitado até para os modos do carro. Para a tela a gente já estica um pouquinho mais o braço. Agora um fator é que o BYD D1 exigiu um pouquinho mais para que eu conseguisse encontrar a posição mais correta do banco, porque ele tem uma curvatura. Mas em compensação, depois que a gente encontra essa posição, ele fica mesmo muito gostoso de andar e com uma condição de te abraçar e abraçar o teu corpo muito peculiar. Esse percurso urbano também vai exigir do BYD D1 algumas condições um pouco mais adversas, como um aclive. E esse aqui é bastante intenso que a gente tem. Eu vou começar subindo no modo Eco,
e a gente vai ver exatamente até onde que ele vai. Já estou um pouco mais no aclive, agora vai aumentar ainda aqui. Olha só, mesmo no modo eco, agora afundei o pé, né? Vamos ver o Sport agora. Até não fez tanta diferença assim o modo Sport aqui para esse aclive. Acho que o modo eco deu super conta do recado. Eu cheguei quase no fim do curso do acelerador, já no final do aclive, no final da lomba. Então a gente tem uma condição assim de ter um carro com um desempenho bem adequado para quando o motorista precisa enfrentar esse tipo de situação em que ele vai subir lomba, vai precisar fazer uma aceleração, uma retomada, o carro responde bem. Em velocidade de cruzeiro dentro da cidade, a gente consegue manter os 60 km por hora, mas o que eu quero falar aqui é da regeneração. No momento em que você está descendo, você tira o pé, a gente já percebe uma regeneração de energia para que o carro possa aproveitar um pouco da energia que ele desperdiçaria, por exemplo, em uma frenagem. Então, você está andando aqui, no momento em que iniciar um aclive, você alivia o pé e ele já inicia ali 22, 23 kW de regeneração. A quantidade dessa regeneração, você pode controlar isso pelo próprio sistema do carro aqui pela tela multimídia. Agora ele está no mais intenso, para que o carro, tão logo eu já tire o pé do acelerador, ele já inicia uma regeneração um pouco maior, tanto que a gente sente até um pouco da frenagem. Mas você pode colocar uma regeneração um pouco menos intensa e ela vai ser menos invasiva, vai ser mais suave e como se o carro simplesmente estivesse rolando sozinho, né? Um pouco mais próximo de um câmbio CVT, por exemplo, de um carro com câmbio CVT. Vai carregar menos a bateria. Então o ideal seria que você se acostumasse com esse tipo de condição aqui, em que você já prevendo lá na frente que o trânsito vai fechar, né, que fechou o sinal e vai parar, olha só, tirou o pé, o carro já inicia uma regeneração maior, uma frenagem maior, e só lá no final eu vou botar o pé no freio e aí sim vou fazer o carro parar. O ideal é usar esse tipo de condição para que você aproveite essa carga da frenagem para carregar a bateria do carro. E andando no trânsito, uma outra coisa que a gente consegue perceber é que pode passar um carro do lado que a gente não vê, ou não ouve, melhor dizendo, um barulho de ruído. Então é uma condição interessante, especialmente se a gente for levar em conta que esse carro ele vai ser utilizado, né, por motoristas de aplicativo, por empresários do transporte, e que a gente vai precisar ter um carro efetivamente confortável. Aqui o passageiro, o ocupante, vai sentar lá atrás, vai conseguir se acomodar no carro e não vai ouvir praticamente nada de barulho da rua. A altura do carro em relação ao solo é baixa, são os 12 centímetros que a gente já comentou aqui nesse vídeo. No entanto, a gente percebe também aqui dentro o reflexo disso, porque a gente se sente mais baixo quando anda, por exemplo, um desses crossovers, né, como o Renegade aqui na nossa frente, e é um carro que estimula que a gente cuide um pouco mais quando for ultrapassar algum aclive ou alguma situação de ondulação no piso. Por exemplo, agora aqui na frente tem uma lombada elevada. Eventualmente a gente passa nessa condição aqui com os carros em velocidade maior. Eu vou até inclusive me afastar um pouco mais, vou tentar passar a 30 km por hora para tentar avançar em cima da lombada. Não sei se vai dar tempo, mas vamos lá. 30 Ó, desci a 30 de novo. A característica da suspensão macia impera muito, a gente vê que o carro balança, né? Ele desce, faz aquele jogo e depois volta ao normal. O que acontece aqui? Suspensão macia traz esse reflexo. Agora, ainda que eu tenha forçado um pouco, ele não deu fim de curso, bem de longe, ele chegou próximo, né, daquilo que ele pode ainda oferecer em termos de curso de suspensão. Mas o que precisa ficar claro para a gente aqui é que ele pode raspar a frente no chão, porque ainda que o balanço seja curto, a altura mais baixa do solo sim vai favorecer alguma condição. Olha só, aqui de novo, passei a 30 km por hora no quebra-molas, a suspensão se mostrou até eficiente, mas precisa cuidar um pouco
porque ele pode encostar com a parte da frente. No trânsito, uma outra característica do D1 que a gente percebe é que nós estamos em um carro que é largo, né? Ele tem uma largura um pouco maior do que outros modelos, ou pelo menos ele nos passa essa sensação, porque essas linhas horizontais aqui do painel, elas inspiram um pouco mais tudo isso. O espaço ali atrás do banco também, então a gente tem um pouco dessa ideia. Agora, ele está muito de acordo e muito dentro daquilo que a gente já conhece dos carros atuais, dos carros mais modernos atuais. Ele é um carro que não é maior, por exemplo, do que um crossover que tem sido muito presente nas ruas hoje. Claro, ele vai ser maior do que um hatch, isso com certeza. Mas até em função da altura dele não ser alta, né, ele não ter uma altura do chão muito elevada, o porte dele acaba sendo um pouco mais amigável dentro da cidade. O que talvez faça falta em um carro urbano, e especialmente se esse carro urbano ele custar mais de R$200 mil, como é este modelo aqui, é o fato do ponto cego, do alerta de ponto cego, porque aqui o D1 não tem esse assistente para o motorista. E dirigindo ele, este painel pequeno, a gente percebe que ele poderia ser um pouquinho maior, para facilitar para o motorista a leitura das funções e a visualização, acho que seria um pouco mais clara, não concentraria tanto. Talvez a ideia aqui tenha sido exatamente não distrair o motorista, mas eu acho que merecia um cluster um pouco mais avantajado. E agora para falar um pouco sobre o consumo de energia desse carro. A gente está com 71% de carga na bateria e 299 km de autonomia. Ontem, quando eu deixei o D1 no shopping para carregar, ele voltou para as minhas mãos com 79% da carga. E nesse tempo aí eu não rodei muito, mas ele ficou muito tempo parado para a gente poder fazer as imagens, enfim. O fato é o seguinte, a autonomia dele até é boa, mas agora enquanto a gente estiver andando em velocidade de cruzeiro, eu vou ter uma ideia aqui, ó, por exemplo, acelerando, tá gastando 18, 16, 11 kW. E aí eu vou fazer o seguinte, segurando aqui nos 40 km por hora e mantendo, a gente está gastando aqui 8 kW, tá nessa média. Agora vamos manter os 60 por hora para a gente poder ver aqui qual é o consumo instantâneo dele. 60 aqui, deixa eu estabilizar, 11 kW, 10 kW, até 12 no máximo, mas estabilizando ele volta para uma condição um pouco mais tranquila. Então, em termos de consumo, ele não foge muito da regra dos outros BYD que a gente já conhece. E o interessante dele é que quando a gente compara, por exemplo, com modelos como o Kwid elétrico, que claro é um carro menor e bem mais barato que esse aqui, ele compensa bastante na autonomia, porque com a carga completa ele pode chegar, como eu falei, aí a bem mais dos 350 km para rodar. Agora estou em 298. Antes de ir para a estrada, um dos assistentes interessantes que o D1 tem é o sistema Hold. Apertando aqui nesse botão, ele vai aparecer um azinho de freio automático lá no painel. E quando você para no semáforo, pode tirar o pé do freio, que ele vai manter o carro parado. Agora aqui na estrada, a gente consegue utilizar um pouco dos sistemas de controle de cruzeiro desse carro, que são ajustados aqui por esse lado esquerdo do volante. Então eu vou apertar aqui, ele vai armar, deixa eu só desligar aqui, agora sim, ele vai armar o controle de cruzeiro. Eu já vou ter esta ideia aqui na mídia, então ele já está fazendo a leitura das faixas e também já entendeu que eu quero utilizar o controle de cruzeiro. Apertando para baixo, olha só, presetou aqui para andar a 73 km por hora. Eu vou botar para ele andar a 80 km por hora, que é o limite aqui da via. No entanto, como ele tem um controle de cruzeiro ativo, no momento em que esse carro identificar um outro à frente mais devagar, ele vai manter a velocidade do carro da frente e a distância que eu presetei. Por exemplo, vai um carro longe, eu presetei para ele andar a 80 km por hora. Como a gente está agora com a maior distância entre um carro e outro possível, que eu quero manter aqui, programado aqui pelo volante, ele já percebeu que o carro está andando a 77, 70, agora próximo aqui 70 km por hora, e não está avançando desta velocidade de 70 km por hora, está mantendo a velocidade então dos carros da frente. Esse é o controle de cruzeiro ativo, inclusive aparece aqui, ó, que ele já identificou o carro da frente. Suponhamos que o carro tenha saído da nossa pista, né? Que a pista tenha ficado livre. Programei para ele andar 80,
ele volta a ganhar velocidade e aí vai chegar até os 80 km por hora. Agora, por exemplo, aqui nesse próximo trecho, o limite é de 100 km por hora. Então, eu volto aqui, aumento a programação para que ele ande a 100 km por hora, aumento também a distância que eu quero ficar do carro da frente e vou rodar a 100 até o momento em que ele identificar um outro veículo na nossa frente. Ó. Baixou aqui para 80, saí de trás do carro, identificou pista livre de novo, tocou e vai voltar de novo para os 100 km por hora. Esse é um dos assistentes, é o controle de cruzeiro adaptativo. O outro aviso é o sistema de manutenção de faixa. Ele já está fazendo a leitura aqui no painel, a gente já está verificando. E o que acontece? Quando ele percebe que o carro está evadindo a faixa 100, ó, já está me emitindo aqui um alerta vibratório no volante. O D1, ele não emite um ruído aqui dentro para o motorista. O que ele faz é vibrar o volante para avisar que o motorista, que o carro está se evadindo, está saindo da faixa de rolamento. Agora eu vou fazer uma retomada com o carro, estou a 70 km por hora, vamos até os 100. Pé no fundo, lento, mais gradual, 90 km por hora, 100 km por hora agora. Vi uma retomada muito lenta e muito gradual no modo Eco. Vamos agora para o modo Sport e vamos fazer a mesma manobra. Eu vou reduzir aqui de novo, aqui, ó, para os 70 km por hora, um pouco próximo disso. Pé no fundo agora, empinou um pouquinho mais à frente, sutilmente ele consegue andar mais rápido, mas assim é muito sutil, 100 km por hora. É realmente muito sutil essa mudança de uma velocidade para outra. Não é um carro que nos joga para trás, como a gente já andou em outros modelos da BYD. Então a gente percebe um carro que não é feito exatamente para correr e para ter tanto desempenho. Mas ainda assim, olha só, a gente consegue fazer uma curva com ele bem firme no chão, dentro do limite que um motorista profissional transportador de passageiros faria. Não vamos imaginar aqui que a gente tem um carro com uma performance esportiva, mas ainda assim consegue manter o carro equilibrado quando precisa fazer uma curva em velocidades de cruzeiro como aquela em que nós estávamos. Para ultrapassagens, vamos experimentar aqui, ó, modo Eco. Eu vou voltar para o modo Sport, inclusive, deixar os carros passarem e eu vou ultrapassar esse carro da frente para a gente poder fazer uma simulação e ter uma ideia de como ele se comporta. Pisca ligado, pé no fundo, pino à frente, acelerou o suficiente para ultrapassar, dentro do limite de velocidade, volta e é interessante. E como a gente já está numa regeneração maior, na regeneração larga, olha só, o mínimo movimento que eu faço aqui para tirar o pé do acelerador, ele já chega ali a 30 kW de regeneração. Para fechar, a gente fala um pouco do consumo de combustível agora, 79 km por hora, 80, né, na prática, a gente está em 12 kW de consumo instantâneo. Então, para a gente poder ter uma ideia aí nas velocidades. Agora, rodando na estrada, o carro elétrico sempre vai gastar mais energia do que se ele estivesse rodando na cidade. No carro a combustão, a lógica é inversa. Mas na estrada, a velocidade maior drena mais carga da bateria. Então é exatamente por isso que o consumo aumenta. Então, aqui, se eu sair com 300 km de autonomia, só nessa volta e nessas aceleradas que a gente já deu aqui, nós já baixamos para 284 km. E eu não rodei 16 km para que ele tivesse reduzido tanto essa autonomia. Eu devo ter rodado próximo aí de 10 km de um ponto ao outro. Mas por quê? Em função da quantidade, né, da aceleração maior que a gente deu, o carro acaba reduzindo a autonomia. Chegando agora na casa da nossa passageira desta manhã. Agora vocês vão entender por que eu estou fazendo essa volta à noite aqui. Tá chegando aí ela, vamos ver o que ela vai achar. A porta traseira aqui do BYD funciona assim, ó. Então agora eu vou abrir a porta para nossa passageira entrar. Carolina Zogby é minha colega, editora no SBT. Ela que edita as minhas matérias. Olha só, tá fechando a porta aí de forma elétrica, Carolina. Ai, que chique! Acomode-se, tá? Você está no Veículos e Velocidade, canal do YouTube, do qual este seu colega faz parte. Estou sabendo. Então, este carro aqui se chama BYD D1. Ele é um carro pensado para aplicativo, pensado para o transporte de passageiros. Enquanto a senhora se acomoda aí, dona Carolina,
Eu vou contar para as pessoas aqui que estão nos acompanhando no canal que este carro também tem controle de cruzeiro e o controle de cruzeiro dele pode ser utilizado aqui na cidade a partir de 30 km por hora. Eu tiro o meu pé e o carro vai mantendo a velocidade. Mas o que interessa agora com a nossa passageira aqui atrás é que a Carolina Zogby pega aplicativo todos os dias para ir trabalhar. É isso, Carolina? É, isso é horrível. Por que é horrível? Porque a qualidade dos carros é muito ruim. Normalmente eles são carros velhos, sujos, Bom, e sem contar a educação do passageiro, mas enfim, do passageiro. do condutor. Aqui você está andando num carro elétrico, um carro que não polui e um carro que é pensado para o transporte de passageiros. Por isso esse espaço aí, o que tu achou do espaço? Não tem nem barulho, dá. Não tem nem barulho porque o motor é elétrico. Nossa, nunca andei. E o espaço aí atrás é bom? Maravilhoso. Dá pra botar as coisas no pé. Transportar mais pessoas no mesmo banco? Dá. E a abertura da porta, o que tu achou quando tu entrou? Facilita para entrar? Com certeza, não precisa ficar abrindo porta, fechando porta, se tá segurando com alguma coisa, facilita também. E aqui, no teu banco aqui, ó, tem porta-copos. Além disso, também tem um ganchinho para tu pendurar alguma sacola, alguma amenidade que tu precisa transportar aí atrás. Legal. E tem outros detalhes aqui, olha aqui atrás do meu banco tem carregador de celular, tu pode carregar o teu telefone de celular. Muito importante isso. Normalmente a gente fica sem bateria, né, no telefone. Primeira vez que tu anda no carro elétrico? Primeira vez que eu ando, achei muito legal e sou muito a favor também, né, por causa do meio ambiente. Agora, tá Olha aprovado? silêncio. Parou, simplesmente ele não emite barulho nenhum. Mas aprovadíssimo. Acho que todo mundo deve usar esse aqui. Onde é que carrega? Carrega na tomada, tu tem que ter uma estrutura ou em casa ou então num posto, né, para poder carregar o carro. Mas tem um outro detalhe também que eu preciso te perguntar. O carro não é alto, né? Conseguiu perceber isso quando estava entrando? É alto, não é. Alguns carros hoje, eles são mais altos, até essa moda aí das pessoas terem carros crossover. Esse aqui facilita para entrar? Com certeza. Eu acho que para não ser, por mais que não seja muito alto, ele tem um espaço muito grande dentro. Muito grande. Algumas pessoas eu já vi que reclamaram e a gente percebeu que não tem um lugar para tu apoiar a mão. É verdade. Isso... Mas não tem, para mim não tem diferença. Isso é uma questão do desenho, né? Porque como a porta ela tem que correr aí do lado, se ela tivesse um apoio, ele poderia esbarrar na lataria do carro, né? Eu vou te dizer que por não precisar abrir a porta, isso é a coisa mais vantajosa que tem. Compensa o fato. Com certeza, porque às vezes tu tá... Eu, por exemplo, cheguei com sacola, com coisa. Não precisei abrir, fechar, aí tu já chega, te acomoda, senta. Perfeito, achei. Tá aprovado então o BYD. Aprovadíssimo. Perfeito. A gente fica por aqui, vamos para o encerramento. O preço de R$269 mil até pode deixar muita gente em dúvida na hora de fazer o investimento para esse carro. É o que consta aqui, inclusive, no papel com as especificações que a IESA coloca aqui no para-brisa desse carro. No entanto, a gente tem que levar em consideração outras situações. Se a gente puder entender que esse carro vai ser vendido muito para pessoa jurídica, para a empresa, aí sim a gente pode conseguir desconto em cima desse valor e aí o D1 pode ser um pouco mais atrativo. Claro, para pessoa física, você pode chegar na concessionária atrás de um D1, embora eu acho que isso seja raro, mas você vai olhar para o lado e vai ter um Song Plus, você vai olhar para o outro e vai ter um BYD Yuan, carros que são mais completos, com mais equipamentos do que este aqui. A grande vantagem realmente do D1 é o fato do uso profissional que ele tem, porque esta porta corrediça é exclusiva e o entrar e sair do carro fica muito mais fácil. É exatamente para isso aqui que o D1 foi pensado e foi concebido, para ser um carro utilizado para o transporte de passageiros com todo esse espaço que ele tem. E tudo isso ele faz com muita competência, porque o BYD é característica de ter carros completos nesta marca e o D1 não é diferente. Gostou desse vídeo? Então se inscreva aqui no YouTube do Veículos e Velocidade. Deixa também aí o sininho e faça teu comentário que a gente sempre gosta de conversar com todo mundo. Agora eu vou fechar a porta para a gente poder levar ele de volta para casa. Tchau e até a próxima!